Você já parou para pensar que o azul simplesmente não existia? Na natureza antiga, quase não havia pigmentos azuis estáveis, muito menos tintas vibrantes, nem de tecidos com cores intensas. O céu era azul, mas impossível de capturar. Então o ser humano fez algo impensável. Decidiu criar o azul do zero: areia, cobre, calcário, materiais sem vida que, sob fogo extremo, se transformavam em um azul profundo e quase mágico. Isso não era apenas uma cor, era a primeira vez que a humanidade dominava uma reação química para inventar um material que não existia naturalmente. E quando esse azul começou a ser aplicado em tecidos, tudo mudou. Roupas deixaram de ser apenas proteção, viraram símbolos de poder, espiritualidade e status. O azul não foi descoberto, ele foi desafiado e conquistado. Os antigos egípcios descobriram como criar o primeiro azul artificial e como fazer essa cor durar nos tecidos por séculos. Mas criar o azul era só o começo. O verdadeiro desafio era fazer a cor sobreviver. A maioria dos pigmentos desaparecia, desbotava, morria com o tempo, mas o azul começou a resistir. E isso mudou tudo. Pela primeira vez, tecidos podiam carregar uma cor que sobrevivia ao uso, ao sol, ao tempo. Quem vestia azul não estava apenas bem vestido, estava exibindo conhecimento, tecnologia e poder. E aí surgiu uma corrida silenciosa. Quem dominava as cores, dominava a percepção. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém conta. O segredo não era apenas o pigmento. Era o fixador. Sais, minerais, compostos alcalinos, calor. Os antigos descobriram que certos minerais ajudavam o azul a se prender nas fibras. O que parecia alquimia era química avançada escondida dentro da antiguidade. O azul ficou tão valioso que algumas fórmulas começaram a ser escondidas. Artesãos protegiam receitas como tesouros. Misturas eram destruídas após o uso, e técnicas passavam apenas para poucos aprendizes escolhidos. Mas uma fórmula antiga sobreviveu em fragmentos: areia rica em sílica, minério de cobre triturado, calcário e um ingrediente misterioso: cinzas alcalinas retiradas de plantas queimadas. Quando aquecidos juntos, esses materiais criavam um azul tão resistente que parecia impossível para a época. Durante séculos, ninguém entendeu por que aquela cor não desaparecia, até que pesquisadores modernos descobriram o segredo. As cinzas alcalinas alteravam a reação química e ajudavam os cristais azuis a se prenderem às fibras. O que parecia magia era ciência, e o mais assustador, parte das proporções exatas usadas pelos antigos continua perdida até hoje. Você acha caro um tecido de luxo hoje? Então imagina um tecido azul que já foi tratado como tesouro de impérios. Em antigas rotas comerciais, certos tecidos tingidos com azul profundo eram transportados sob proteção armada, porque o valor deles podia superar ouro, especiarias e até pedras preciosas. Mas o mais curioso é que o preço não vinha apenas da cor, o verdadeiro segredo estava no processo. Para produzir alguns tons de azul, artesãos repetiam ciclos de tingimento durante dias. Às vezes semanas, o tecido saía verde, depois escurecia, e só então, lentamente, o azul aparecia diante do ar. Para quem via isso na antiguidade, parecia magia. Mas hoje sabemos a verdade. O pigmento reagia com o oxigênio e transformava completamente a cor do tecido. Era química tão avançada que muitos acreditavam que os tintureiros escondiam poderes secretos. O azul ficou tão valioso que alguns impérios decidiram controlar quem podia usar a cor. Não era apenas moda, era demonstração de poder. Em certas regiões, tecidos azul escuro eram reservados para sacerdotes, nobres e elites comerciais, porque quanto mais raro o azul, maior parecia a autoridade de quem o vestia. E aí começou uma verdadeira guerra silenciosa. Espiões tentavam roubar técnicas de tingimento. Artesãos eram protegidos como tesouros vivos. E oficinas escondiam processos químicos como se fossem segredos militares. Mas existe um detalhe quase inacreditável. Alguns mestres do tingimento conseguiam criar azuis diferentes, alterando apenas o tempo de oxidação do tecido ao ar. O mesmo banho químico podia gerar tons completamente distintos. Na época ninguém entendia como aquilo era possível. Parecia
sobrenatural. Hoje sabemos que pequenas mudanças na reação com oxigênio transformavam completamente a estrutura do pigmento. Eles manipulavam química avançada, sem sequer conhecer a palavra química. E foi justamente essa obsessão pelo controle das cores que mudou os tecidos para sempre. Os antigos começaram a perceber que minerais, sais e tratamentos químicos podiam alterar o comportamento das fibras. Alguns tecidos ficavam mais resistentes, outros repeliam umidade, outros refletiam luz de maneiras diferentes. Séculos depois, essa mesma lógica evoluiu para os tecidos técnicos modernos. Hoje usamos nanopartículas, polímeros e tratamentos químicos para criar roupas que bloqueiam calor, absorvem suor, resistem ao fogo e até monitoram o corpo humano. Tudo começou com uma pergunta simples: como fazer uma cor durar? E essa pergunta acabou iniciando a engenharia têxtil moderna. O que um tecido de milhares de anos atrás tem em comum com roupas usadas por atletas, militares e astronautas, mais do que você imagina. Arqueólogos encontraram tecidos antigos tão bem preservados que cientistas começaram a estudar como aquelas fibras sobreviveram por séculos e descobriram algo surpreendente. Muitos desses tecidos eram tratados com óleos, sais minerais, fumaça e compostos naturais que alteravam completamente o comportamento das fibras. Alguns repeliam umidade, outros resistiam melhor ao calor, e certos tecidos ficavam incrivelmente duráveis. Sem perceber, civilizações antigas estavam criando os primeiros acabamentos técnicos da história. Pesquisadores modernos começaram a copiar esses princípios usando tecnologia avançada. Hoje, tecidos esportivos controlam suor, usando estruturas inspiradas em fibras ancestrais. Roupas térmicas imitam camadas usadas por povos do deserto. E até materiais aeroespaciais estudam formas antigas de isolamento e resistência. Ou seja, parte do futuro dos tecidos nasceu no passado. Tudo começou com uma tentativa impossível: capturar o azul. Mas essa busca acabou levando a humanidade a dominar química, materiais e engenharia têxtil. O que começou como alquimia antiga se transformou nos tecidos tecnológicos que usamos hoje. E talvez o mais impressionante seja isso: as roupas do futuro ainda carregam segredos do passado. Se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios esquecidos que moldaram a tecnologia moderna.